Fala galera, palpite aí dia 15/2, sabadaço, a gente começa logo com essa pancada aqui, ó, Manchester City e Newcastle, jogão de bola. Manchester City, lembrando que o Manchester City tem um jogo de volta, né, contra o Real Madrid, perdeu o primeiro jogo, precisa reverter o placar, fora de casa, mas vamos para o que interessa aqui. Pegando já a classificação do inglês, os dois times estão próximos na tabela, o Manchester City é o quinto e o Newcastle é o sexto, os dois vêm de derrota, né, nos últimos jogos. A gente vai ver que um fato muito interessante desses dois times é isso, ó. Gols. Manchester City, 5 gols. 3 gols, 4 gols, 4 gols, 4 gols. Newcastle, 5 gols, 2 gols, 4, 5 gols. Então são times que fazem bastante gols, né? Atacam bastante. O Manchester City tem necessidade de vitória, o Newcastle também tem. Que os dois não estão muito bem na classificação do campeonato. Só que o City tem jogo de volta. Isso aí, quanto o Real Madrid, isso pesa muito. Então, uma questão que me chama muita atenção nesse jogo aqui é a questão de gols. 1,5 está pagando pouco, tá pagando 1,13, 1,15. Mas tem aquela questão do ambas marcam, né? Ambas marcam, está pagando 1,44, também é boa. Só que para esse jogo eu vou no ambos marcam ou mais de 2,5. Essa opção é muito boa. Se o jogo ficar 1-1, ambas marcam, paga, 3-0 paga, que bateu 2,5. Então interessante para esse jogo é essa opção. Então Manchester City e Newcastle, a gente vai de ambas marcam ou mais de 2,5 gols na partida. Agora a gente vai aqui para o campeonato francês, né? Tem alguns jogos nessa rodada, mas o destaque para a gente trazer aqui nos palpites é o jogo do Marseille e Saint-Étienne. A gente pode ver aqui que o Marseille é o segundo colocado, está 10 pontos atrás do PSG, mas está 6 pontos à frente do Nice. É um bom jogo para ele tentar manter essa distância do PSG, não deixar desgarrar, e manter ou abrir mais vantagem sobre o Nice, né, sobre o terceiro colocado. O Saint-Étienne é o 16º, abre os playoffs de rebaixamento. A gente vê os últimos jogos aqui. O Marseille ele venceu os 2 últimos jogos. Veio de uma sequência ruim, né, de derrotas e empate. E o Saint-Étienne vem de uma sequência também bem ruim, que é de derrotas e empate, né? Empatou alguns jogos, perdeu 2 jogos, empatou 2. Perdeu 3 jogos, empatou 2. O Marseille, em casa, ele vem de alguns resultados também não muito bons. E o Saint-Étienne, fora de casa, resultados bem negativos, né? Só que, como eu falei, a gente tem um Marseille que ele pode encostar ou manter a distância do PSG e abrir ou manter a distância sobre o segundo colocado, o terceiro colocado. Então, nesse jogo que a gente vai para Marseille tá vencendo sua partida, pagando 27, 29. Pode ser que suba um pouquinho mais no horário próximo do jogo, mas a opção Marseille vencendo esse jogo. Agora a gente vai de campeonato espanhol. A gente tem um jogo interessante aqui que é o Sassuolo e Real Madrid. O Real Madrid tem um jogo de volta contra o Manchester City, né? Tem a vantagem do resultado fora de casa. Real Madrid primeiro, campeonato espanhol. Vem de 2 resultados ruins, né? Uma derrota e um empate. Pega o Sassuolo, bateram 1,5 gols. E o Real Madrid, só um jogo que ele perdeu do espanhol que não bateu 1,5. Real Madrid pode ser que poupe alguns jogadores para esse confronto, já pensando no jogo de volta dos campeões, mas eu acho muito interessante a questão de gols para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. Não está pagando nada absurdo, assim, nada extraordinário de outro mundo, mas 1,20 a 1,22, 1,21, acho que vale a pena para esse jogo, mais de 1,5 gol, pelo que pode ser a proposta do jogo do Real Madrid nessa partida. Então, no nosso ações Real Madrid, a gente vai de mais de 1,5 gols na partida. Agora a gente vai para outro jogo aqui do Espanhol, um jogo bem interessante, Atlético Madrid e Celta, né? A gente vê aqui na classificação do Espanhol, o Atlético Madrid é o segundo colocado e está 1 ponto atrás do Real Madrid. O Real Madrid tem um jogo fora de casa, tem um confronto da Champions, o Atlético Madrid está com a agenda livre, só joga no outro final de semana. Então eu vejo muito interessante essa questão do Atlético Madrid estar vencendo esse jogo. O Celta ele é o 12º colocado, tem a sequência de derrotas, né? Venceu até o último jogo. Se a gente for ver,
os últimos jogos das equipes aqui, o Atlético Madrid empate contra o Real Madrid, empate contra o Villarreal. E o Celta venceu o Betis de virada nesse jogo e perdeu os outros jogos. Então eu acho bem interessante para essa partida a questão da vitória do Atlético Madrid, porque ele pode passar o Real Madrid na classificação, dependendo do resultado do Real Madrid fora de casa. E time descansado, isso que é importante para esse jogo, que é um time descansado com tudo para estar vencendo. Então para esse jogo Atlético Madrid e Celta, a gente vai de vitória do time da casa, vitória do Atlético Madrid. Agora a gente vai viajar aqui para a Alemanha, né? A gente tem um confronto aqui entre o Bosch e o Dortmund. O Dortmund tem um jogo de volta da Liga dos Campeões, mas venceu de 3-0 fora de casa o Sport. Então o jogo de volta vai ser bem tranquilo em casa. Na classificação, o Dortmund aqui não está muito bem no Campeonato Alemão, está em 11º colocado, pega o último colocado, 24 resultados ruins o adversário. Nos últimos jogos do Bosch, ele não tem tido bons resultados, né? A gente vê aqui, ó, foram 2 empates e 2 derrotas. Empatou com o Kiel fora, empatou com o Leipzig. Leipzig também está na fase muito boa, né? E o Dortmund, ele veio da derrota aqui para o Stuttgart. Tinha vários desfalques também nesse jogo. Gosto da opção do Dortmund fora de casa. É uma opção boa. Porém, gosto também muito da opção de gols. Dupla chance aqui está pagando, ambos marcas está pagando 60 e pouco. Dupla chance do Dortmund aqui está pagando 1,17, 1,20, 1,5 está pagando um pouco também, está pagando 17, 1,20. Mas eu gosto da opção de ambos marcam mais de 2,5 nessa partida também. Acho bem interessante, porque o Bosch tem feito jogos para gols, ó. E em casa o Bosch ele tem marcado. Isso é interessante. No último jogo que não marcou, mas nos jogos em casa ele tem marcado gols. Então acho interessante para esse jogo a aposta entre ambos marcam com mais de 1,5 gols na partida. Então Bosch e Dortmund, a gente vai com esse palpite aí. Agora a gente vai aqui para mais um jogo do alemão, um confronto interessantíssimo aqui, Leverkusen e Bayern de Munique. A gente for ver a classificação aqui, os dois estão Bayern em primeiro, Leverkusen em segundo. A distância do Bayern está boa, 12 pontos na frente. 12 pontos, não, 8 pontos na frente. Leverkusen pode tentar tirar essa vantagem. É um confronto muito interessante. Para quê? Para gols, né? Campeonato alemão é campeonato de gols. Em confronto desse, claro que a questão gols vai chamar muita atenção para essa partida. A gente for ver aqui a questão dos gols, a gente vai direto aqui para o e-mail, pagando 1,20, 1,22, está pagando bem interessante esse jogo, 2,5, 1,67. E aquela questão também que eu gosto muito em relação ao campeonato ofensivo, né? As duas equipes são ofensivas, os Marcos pagando 1,57. A gente for ver aqui os últimos jogos das equipes, né? A gente vê uma sequência de gols grandes, né? Aqui, ó, já me quebra, né? 0-0 aqui no último jogo do Leverkusen, mas os outros jogos, ó, todos batendo 1,5. Só esse não bateu ambas marcas. E do Bayern também, todos batendo 1,5 até 2,5. Só contra o Werder Bremen que não bateu ambas marcas. O Bayern ele faz muito gol, também toma muito gol, né? Então bem interessante também esse jogo, igual que a gente foi no jogo do Dortmund, né? Que ambos marcam com mais de 2,5 gols na partida. Então para esse jogo a gente vai nessa opção também de ambos marcam com mais de 2,5 gols na partida. Agora a gente tem um confronto aqui italiano, Lazio e Napoli, um jogo interessante aqui também, porque a gente tem o Napoli, que ele é o primeiro colocado do campeonato, e o Lazio é o quarto colocado, né? O Lazio jogando em casa, o Napoli jogando fora. Os times vêm de sequência boa, né? O Napoli tem uma derrota, o Lazio tem uma derrota, o Napoli vem de 2 empates. Observando os últimos confrontos, a gente vê jogos para gols, somente esse aqui que o Lazio perdeu para o Braga de 1-0, mas o Lazio já estava classificado, né? E o Braga precisava vencer para classificar. Mais confrontos para gols, ó, até ambos marcam. Deixa eu ver o Napoli também, ó,
Napoli fez e tomou gol em todos os jogos, menos esse aqui contra o Verona, mas bateu 1,5 também. Interessante nesse jogo. Gols. Que gols? Mais de 1,5. Dá para forçar 2,5? Não forçaria 2,5 nesse jogo. Tô pagando 2,10 no 2,5 aqui. Mas eu iria 1,5 nesse jogo. Não vou 1,5 nesse jogo, pagando 1,36 e 1,37. Confronto interessante, os dois times brigando na parte de cima da tabela. Interessante para gols também. Então a gente vai Lazio e Napoli, mais de 1,5 gols na partida. Para estar fechando aqui nossos palpites aqui de sábado, a gente tem confronto carioca aqui, Flamengo e Vasco. Um jogo interessante. Para quê? Para o Flamengo botar a mão na taça Guanabara, né? O Flamengo ele é líder do campeonato. Ele tem 17 pontos junto com o Volta Redonda. Mas nos critérios de desempate o Flamengo está à frente. Então se o Flamengo vencer, vai ficar faltando mais uma rodada. O Flamengo então já pode garantir o título da Taça Guanabara. O Vasco vem de dois jogos com empate, né, e uma derrota para o Fluminense. A sequência é bem ruim nos últimos jogos aí do Vasco. Mas o Vasco também busca a classificação, né? O Vasco, se a gente for ver, ele está meio que apertado aqui para classificar. Tem o Botafogo abaixo, tem Nova Iguaçu, o Sampaio Corrêa está dentro da zona de classificação. Um jogo bem interessante. Só que se a gente for analisar a fundo as equipes, né, não só a parte estatística aqui, os últimos resultados, o time do Flamengo é bem superior ao time do Vasco. Ainda o Vasco está tentando se acertar na defesa, não está conseguindo se acertar. Então uma pedida boa para esse jogo é a vitória do Flamengo. Flamengo para vencer o Clássico Carioca. Pagando 1,52, está pagando bem para o que é o confronto. Então, para fechar os palpites de sábado, a gente vai vitória do Flamengo contra o Vasco no Clássico Carioca.